Olá, amigos do canal Estudos Espíritas por Angélica e Ricardo. Sejam todos bem-vindos a esse nosso novo estudo. Estamos iniciando um novo ciclo de estudos no nosso canal. Desta vez, vamos tentar entender um pouco melhor as parábolas que Jesus contou. Esperando que estejam todos bem, com saúde, em suas casas. E mais uma vez, vamos fechar os nossos olhos da carne e elevar os nossos olhos do Espírito ao alto e vamos orar. Pai amado, em Teu nome estamos reunidos neste recanto virtual para que possamos receber um pouco da luz que enviaste através dos Teus mensageiros. Possamos, ó Pai, assimilarmos as lições do estudo de hoje e, acima de tudo, colocá-las em prática em nosso dia a dia. Que os bons Espíritos nos envolvam e nos protejam, abrindo as nossas mentes, iluminando os nossos corações. E nada melhor do que, fechando os olhos da carne, oremos a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, e venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todos os males, que assim seja, graças a Deus. Sê conosco, Senhor, agora e sempre. De acordo com os evangelhos, cerca de 1/3 dos ensinos de Jesus foi por meio de parábolas, sabiam? Mesmo elas sendo famosas até hoje na linguagem popular, são usadas expressões como o bom samaritano, o filho pródigo, e poucas pessoas sabem por que Jesus as contava. O Evangelho nos esclarece sobre o porquê de Jesus falar por parábolas. Se não, vejamos, aspas. Chegando-se a ele, os discípulos disseram-lhe: por que razão lhes fala por meio de parábolas? E ele lhes respondeu: porque a vós é concedido conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhe és concedido. Porque aos que têm muito lhe será dado, e terá em abundância, mas ao que não tem, até mesmo o que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem e nem entendem. Isso está no Evangelho de Mateus, no capítulo 13, versículos de 11 a 23. Vamos estudar essa parte. Novamente, aspas. Chegando-se a ele os discípulos. Também nós, como discípulos do Mestre, precisamos nos aproximar dele. Naquele tempo, os interessados reduziram a distância física. Hoje temos a necessidade de nos colocar menos longe de Jesus através da exemplificação dos seus ensinamentos, o que demonstra uma identificação com a doutrina que ele nos trouxe. Aspas novamente. Disseram-lhe: por que lhes fala por parábolas? Parábola é uma narração alegórica que encerra uma doutrina moral. Diante dessa pergunta, aprendemos que não é bom silenciarmos as perguntas oportunas. Nem devemos continuar com dúvidas quando ocorre o ensejo de elucidá-las. Quantas vezes, entretanto, para não parecermos menos instruídos e só por vaidade, nos silenciamos, não é verdade? Perguntar então com o propósito de aprender, de afastar as incertezas, é uma prova de humildade. Aspas novamente. E ele respondendo disse-lhes: sempre que abrimos a boca devemos dizer algo de proveitoso, valorizar o dom da faculdade de nos comunicar com o nosso semelhante, não perdendo o nosso e nem o tempo dele. Porque a vós é dado conhecer os mistérios, disse Jesus. Ao discípulo que se inscreve como aprendiz, já inicia com isso a fazer jus à aquisição de conhecimentos novos. Supõe-se também que, a par do esforço no sentido do aprendizado constante, haverá da sua parte um trabalho com vistas à própria renovação, que irá lhe apurando a sensibilidade de tal modo que passará a ter acesso a novas fontes de informação, esclarecendo mistérios que são segredos e enigmas, coisas inacessíveis à razão. Com a doutrina espírita, aprendemos que o mistério está na nossa ignorância. É mistério, pois que o desconhecemos ainda. Por isso, nos falamos isso. O estudo nos dará as chaves das portas de acesso a novos conhecimentos. A purificação do nosso espírito, por sua vez, nos facultará umas experiências extraordinárias, com certeza. Aspas novamente. Do reino dos céus.
O reino dos céus, na passagem em estudo, dá a entender o campo das causas e dos seus efeitos espirituais, quase sempre tem como repercussão no nosso âmbito material. Mas a eles não lhe é dado, falou Jesus, porque ainda não querem. Tudo dependerá do interesse, do esforço e da perseverança de cada um de nós. É, evidentemente, o momento de se colocarem em condições espirituais. Pensemos nisso. Aspas, porque aquele que tem se dará e terá em abundância. Se temos um conhecimento especializado, tudo que se relaciona com o assunto despertará a nossa atenção, dando motivos a novos aprendizados e novas experiências. Um dito popular vulgariza a matéria. Diz, a água corre para o mar. É a vida que nos dá isso pela lei da correspondência. Prevalece, portanto, o positivo em cima do negativo. Mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Pelo visto, só possuímos verdadeiramente o que não é material. O que é material, nós só o temos por um certo tempo. Constitui meio e não um fim. Como simples usuários, deveremos ainda prestar contas do modo de como o utilizamos. Lucas, focalizando a ligação com uma simples palavra, a torna mais clara. Aspas. Vede, pois, como ouvis, porque a qualquer que tiver lhe será dado, e a qualquer que não tiver, até o que parece lhe será tirado. Está no Evangelho de Lucas, no capítulo 8. Não dispondo de conhecimento espiritual, parece que as coisas materiais são nossas, até que somos levados a entender que não é assim como dissemos, quando as tiram de nós e nos vimos constrangidos a abandoná-las. Novamente Jesus, por isso lhes fala por parábolas. Para quem entende, a parábola é fácil e por isso lhe dá valor. Para quem não tem condições, ou seja, de evolução de entendê-la, ela nada representa e a relega. Por isso as parábolas atravessaram os tempos, transformando-se num motivo de admiração e de aprendizado maior. Porque eles vendo, não veem. Quantos dispõem de ótima vista, enxergam longe materialmente falando, deduzem com agilidade e acerto, contudo, no campo espiritual, são verdadeiros cegos. Quantos veem, trata-se de uma visão tão superficial e tão literal que equivale a dizer não enxergar. E ouvindo, não ouvem e nem compreendem, nos fala Jesus. Ouvir, registrar sons é uma coisa. Gravar os ensinamentos e compreendê-las é bem diferente. Ouvir, sentir o conteúdo da mensagem seria muito importante. Não ouvem nem compreendem porque habituaram-se sua mente e o seu sentimento a só se impressionarem com as coisas que correspondem aos interesses imediatos, ou seja, aos nossos interesses terrenos. Os homens da época de Jesus eram criaturas muito atrasadas para que pudessem compreender certas coisas. Seria uma insensatez pregar elevados códigos morais a quem ainda se encontrasse em estado de selvageria, tanto quanto querer ensinar difíceis equações matemáticas a quem mal dominasse uma tabuada. Já os discípulos, em particular, o Divino Mestre explicava o significado de muitas dessas parábolas porque sabiam que eles estavam preparados para isso. Por serem eles mais adiantados, moral e intelectualmente, pôde iniciá-los no conhecimento das verdades mais abstratas. No entanto, não lhes disse tudo e conservou-se impreciso acerca de muitos pontos, que só seriam mais tarde esclarecidos por meio das doutrinas, dentre elas o Espiritismo. Pergunta-se então novamente, que proveito o povo poderia tirar dessa multidão de parábolas cujo sentido não compreendiam? Jesus não utilizou apenas as parábolas para ensinar, ele nos disse de maneira clara e simples, não deixando dúvidas, que a caridade para com o próximo e a humildade são condições básicas e necessárias para alcançar o reino dos céus. E isso era essencial para aquele povo ignorante da época. Pergunto novamente, que proveito podia tirar o povo da multidão de parábolas cujo sentido lhe conservava impenetrável então? É de notar-se que Jesus somente se exprimiu por parábolas sobre as partes de certo modo abstratas da sua doutrina, pois era necessário. Mas tendo feito da caridade para com o próximo e da humildade condições básicas para a salvação,
Tudo o que disse Jesus a esse respeito é inteiramente claro, explícito e sem ambiguidade alguma. As parábolas do Evangelho são como as sementes divinas que desabrocham mais tarde em árvores de misericórdia e de sabedoria para a humanidade. Essas belas palavras estão no livro O Consolador, Emmanuel. A parábola, assim, tem um corpo e uma alma. O corpo da parábola é a descrição literária, a sua história. Já a alma é a interpretação moral e espiritual do que o texto comporta. Parábolas não são coisas fáceis de definir, porquanto nem tanto a teologia é unânime com relação às suas definições. Na sua origem etimológica, do latim ela vem da palavra parabolae e do grego parabolé, que quer dizer comparação, analogia, um discurso alegórico. Em sentido mais restrito, vai significar algo colocado ao lado de outra coisa com o fim de compará-las. As parábolas que Jesus contava tinham como página doutrinal o reino de Deus. Elas foram dispostas basicamente em 3 grupos. No primeiro grupo, parábolas que se referem ao reino dos céus, tais como o semeador, o joio e o trigo, o grão de mostarda e tantas outras. No segundo grupo, parábolas que enunciam as condições exigidas para se entrar no reino dos céus: o bom samaritano, prática da caridade, servo impiedoso, perdão das ofensas, hóspede noturno, eficácia da oração e outras. E por último, parábolas contadas nos últimos dias de sua vida: a parábola das minas, dos filhos enviados às minas, entre outros. No caso da pedagogia de Jesus, havia barreiras intransponíveis para que se traçasse um ensinamento em linha reta. Por isso, era preciso contornar essa impossibilidade cognitiva da humanidade. Na época, se se quisesse deixar um legado, um ensinamento ou uma lição para cada um deles. Graças às parábolas, a essência dos ensinamentos de Jesus atravessou a noite dos milênios sem ser mexida. As parábolas ensinadas por Jesus não foram muitas, porém cada uma delas tem um endereço certo e objetivava equacionar um problema, de forma que quando se pretendesse obter um esclarecimento sobre determinado assunto que atormentava e atormenta o homem até hoje, basta apelar para as parábolas, porque nelas se encontra a solução. Nas parábolas, o mestre maior criava personagens dando vida às suas narrações, as quais passavam assim a ter profundeza e extensão, necessárias para que pudessem atravessar os séculos, chegando incólumes aos nossos dias. Jesus Cristo criou um tipo de parábola para cada espécie de problemas, como já dissemos. Cada uma delas objetivava atingir um fim, equacionando numerosos casos. Graças às parábolas, a essência dos ensinamentos não pereceu ante as cópias dos diversos tradutores, bem como escapou da sanha dos administradores infiéis. Foram usadas por Jesus como uma forma mais eficaz de ensinar as verdades desconhecidas da época. A correta interpretação das parábolas possibilita o fenômeno de sua aplicação universal em todos os tempos, adaptada às situações análogas do momento. O emprego contínuo que durante o seu ministério Jesus fez das parábolas tinha por fim esclarecer melhor os seus ensinamentos, mediante comparações do que pretendia dizer e com o que na vida comum ocorre e com os interesses terrenos. Aos que o ouviam, ansiosamente, procuravam compreender seus discursos. A parábola tornava-se um excelente meio de elucidação dos temas e das dissertações do grande pregador. Mas os que não buscavam na parábola a figura que compara, a alegoria que representa a ideia espiritual e se prendiam apenas à forma, desprezando o fundo, para estes a doutrina nem sequer aparecia. Daí a resposta de Jesus aos discípulos que lhe inquiriam a razão por ele falar por parábolas. Porque vós é dado conhecer os mistérios do reino dos deuses, mas a eles não lhe é dado isso. As parábolas são narrativas que ajudam a explicar assuntos complexos de um jeito muito mais simples. Na época de Jesus, como nós dissemos, nem todos entendiam as suas palavras, nem todos podiam compreender os seus ensinos morais e as verdades espirituais trazidas por eles. Jesus, tendo feito, porém, da caridade para com o próximo e da humildade condições básicas para a salvação, tudo o que disse a esse respeito é claro e explícito.
A utilização das parábolas para ensinar indica que Jesus se encontra perante uma multidão heterogênea, imbuída do desejo de crescer, mas ainda despreparada para absorver as verdades. Tal como hoje ainda existe. A sublime doutrina ensinada pelo Mestre revelou à humanidade os princípios básicos de moral insistentemente reafirmadas em suas falas. Com efeito, Jesus nos chama a atenção para as conquistas da vida eterna, do amor ao próximo, da caridade, da abnegação e do desinteresse pelas coisas da terra, em detrimento aos interesses da coisa do Espírito. Está claro que os seus ensinamentos, através das parábolas, tinham um propósito duplo. Elas escondiam as verdades aos incrédulos e aos infiéis, ao passo que revelavam os ensinos às pessoas que tinham ouvidos prontos para ouvir e que eram fiéis a ele. Como dito anteriormente, essas características não foi obra do acaso, mas foi uma estratégia do próprio Jesus Cristo que adotou esse estilo de ensino para esconder a verdade dos descrentes. Era comum, portanto, que o Mestre recorresse às parábolas que nada mais eram do que simples narrativas. A simbologia presente nas parábolas auxiliava na guarda e na reprodução do ensino, permitindo que Jesus transmitisse as mensagens que de outra maneira dificilmente seriam aceitas. Além disso, contando parábolas, Cristo evitou que no futuro seus preciosos ensinamentos viessem a ser deturpados. O uso contínuo das parábolas que Jesus fez durante sua jornada tinha por fim tornado os seus ensinamentos mais claros, como já dissemos. Dessa forma, não podendo ainda o homem compreender as coisas divinas, Cristo, a fim de facilitar o entendimento de todos aqueles que o ouviam, resumia sua profunda e valiosa doutrina em singelas parábolas, apontando-nos com elementos terrenos e exemplos cotidianos valiosíssimos preceitos de conclusão moral. Por último, gostaria de deixar alguns aspectos levantados por o Sr. Frederico Guilherme da Costa Kramer, na introdução do seu livro Jesus de Nazaré, uma narrativa da vida das parábolas. Nos fala o autor. O desafio das palavras, por fim, gostaríamos de comentar alguns pontos importantes que podemos nos ajudar a descobrir tesouros nas parábolas como um mapa ou um guia. Inicialmente, devemos buscar o seu entender e o seu contexto para determinar por que ela foi contada. Depois, identificar o ensinamento principal que a parábola pretende transmitir, embora também possamos descobrir lições secundárias. Outro ponto é não nos perdermos nos detalhes. Os pormenores de uma parábola, às vezes, podem ter significado, mas na maioria não contêm sentido oculto e foram simplesmente destinados a preencher uma narrativa. Finalmente, mais importante, devemos procurar uma aplicação pessoal e individual em cada parábola que lida. Isto é, ir além da apreciação intelectual. Depois de atender e entender a lição, precisamos pensar se encontramos a nós mesmos na parábola e refletir sobre o que devemos fazer ou modificar na nossa vida. Muitas vezes pensamos que as lições são para os outros e não para nós. Portanto, todo ensinamento deve ser proporcional à capacidade de compreensão daquele a quem se dirige. Tudo deve vir no tempo certo, de acordo com a maturidade, pois há pessoas que, quando vem uma luz muito forte, ao invés de iluminá-las, se ofuscam. Temos que pensar muito nas palavras desse autor. As parábolas são imensamente profundas e complexas, porém apaixonantes. Elas são aplicáveis em várias situações do nosso cotidiano e, ao lermos elas em nossos dias, precisamos extrair delas toda a sabedoria nelas contidas. Diante disso, como podemos interpretar hoje as parábolas que Jesus contou? Eis aqui algumas sugestões. Seja humilde diante de Deus. As parábolas são a palavra de Deus. Seja humilde diante do que elas vieram nos ensinar. Antes de nós, muitos outros cristãos mais piedosos e também mais inteligentes estudaram essas parábolas. É completa arrogância nossa achar que podemos por nós mesmos chegar a entender tudo. Preste atenção nas explicações do próprio Jesus. Em muitas parábolas, o Mestre traz a interpretação e a explicação dada aos seus discípulos, que somos nós. Gaste tempo nas suas aplicações e coloque-as em prática, importantíssimo. As parábolas de Jesus, com seu caráter de sabedoria atemporal, são fundamentais para que exerçamos a prática de abrir a nossa mente e o nosso coração às mensagens que o Senhor, de modo que a cada um se permita desligar de tudo aquilo que o afasta da doutrina evangélica e do caminho para Deus. É muito proveitoso que, ao final, perguntemos mentalmente ao Mestre:
o que há nelas para mim? Nossa reflexão final. Não teria o Mestre tido a intenção de fazer com que os homens em diversas épocas pudessem pensar? Além dos ensinamentos contidos no Evangelho, o que mais as parábolas nos dizem? Não teria o Mestre orientado os próprios homens sobre a vida e o mundo? E daí elaborar e decidir, deslizando o livre-arbítrio, os caminhos a seguir nessa vida material? E ainda mais, não queria o Mestre, ao falar por meio de parábolas, evitar oferecer receitas prontas em textos literais que infelizmente ocorrem em diversas manifestações religiosas até hoje? Pensemos muito nisso. Agora vamos finalizar orando. Pai querido, tudo o que queremos fazer nesse momento é agradecer pelas belas palavras trazidas através do estudo de hoje e pedir a força necessária para vibrar em nossos corações cada um desses belos ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Que as nossas vibrações atinjam os lugares de dor e sofrimento, como hospitais e lares profissionais da saúde, aos presídios, asilos, creches. Cheguem também aqueles irmãos que vivem nas ruas em desalento. Que as boas vibrações cheguem aos líderes das diversas nações para que eles possam tomar boas e corretas resoluções. Pedimos também que seja enviada uma vibração para o nosso ser interior e que assim seja. Se você gostou, clique no positivo da mãozinha, deixe um comentário, faça sugestões e, se possível, indique o nosso canal aos seus amigos e toda quarta-feira você receberá uma nova passagem. Muito obrigado. Obrigado mesmo, de coração, muita paz.